Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que acompanha o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Uma satisfação imensa. E a partir de hoje, vocês estão vendo, o nosso estudo conta com interpretação para Libras. Uma satisfação muito grande, não é? Para isso, a FEB fez parceria com a CONCEB, Comunidade Surda Espírita Brasileira, que reuniu uma equipe de voluntárias para essa atividade. E essa equipe está sob a coordenação de Verônica Lima. Nosso profundo agradecimento por essa oportunidade do trabalho conjunto, não é, Cris? Isso mesmo, Carlos. Nosso agradecimento à CONCEB por essa parceria que objetiva levar este programa, Estudando o Livro dos Espíritos, para os nossos irmãos surdos, que se interessam em conhecer ou aprofundar justamente todo o conteúdo doutrinário do Espiritismo. Hoje contamos com a participação da nossa tradutora e intérprete de Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais, a nossa amiga Andréia Beatriz Messias Belém Moreira, a quem agradecemos, viu, Andréia, a sua inestimável ajuda, o seu inestimável apoio, minha amiga. Boas-vindas a todos. Vocês estão vendo que hoje nós temos vários convidados, né? Boas-vindas à nossa querida Cris, pelo trabalho aqui em conjunto, né, em parceria. A Andréia, que está aí fazendo a interpretação do nosso estudo hoje, e ao nosso convidado Júlio César Góes, engenheiro, é orador espírita, está como presidente da Federação Espírita do Estado do Sergipe, e da Academia de Letras Espíritas do Espírito Santo. Muito bem-vindo, Júlio. Ô, Carlos, tudo bem? É a Academia de Letras Espíritas de Sergipe. Opa, de Sergipe, desculpa aí se eu falei um ato falho. Boa noite, Cris, boa noite, Andréa, Zé Alberto, Otacílio e nosso querido Carlos. Boa noite a todos os nossos internautas, né, que estão nos assistindo pelas ondas da internet. É um grande prazer estarmos aqui. Muito bom, e compondo o nosso time na noite de hoje, está conosco também o amigo José Alberto Machado, que foi presidente da Fundação Allan Kardec de Manaus, é coordenador da produção de roteiros de estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Novo Testamento, entre outras atuações. Atualmente, ele dirige grupos de estudo aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Boa noite, José Alberto. Boa noite, amigos. Saudações manauaras. Cumprimento com muita alegria o Carlos, você, Cris, a Andréa, nesse trabalho lindo de interpretar conteúdo doutrinário para os nossos irmãos cegos, surdos. Cumprimento o Júlio e também o nosso querido Otacílio. E estendemos nossas vibrações carinhosas para os nossos irmãos internautas que ficarão conosco. Hoje nós contamos também com o Otacílio Rangel Nascimento, que é doutor em Física, professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, é orador espírita também, frequenta a Sociedade Espírita Obreiros do Bem e é autor do livro Das Causas Primárias, que nós pedimos para ele mostrar aí para nós, inclusive. Otacílio, muito bem-vindo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Carlos, Andréia, Cristina, o José Alberto e o Júlio César. É muito bom estar com vocês aqui, formando uma equipe de trabalho, de desenvolvimento do conhecimento da doutrina espírita, a fim de que todas as pessoas possam ter cada vez mais acesso fácil ao conhecimento espiritual. Se alguém quiser ver o livro, é esse aqui. Ótimo.
Está editado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Muito bem. Editado pela FEEGO, pode procurar. Se você não sabe, procura na internet, né, colocando, você já encontra o site da FEEGO para poder comprar. Bom, os nossos agradecimentos também aos parceiros de transmissão simultânea do nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Espiritismo Net, Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal e Seridó Espírita. Nosso abraço a todos vocês que acompanham para esses diferentes canais de transmissão. Muito bom. E começando, então, vamos adentrar aí no capítulo Conhecimento do Princípio das Coisas. A gente principia conhecendo o princípio das coisas. A pergunta para o Júlio, amigo Júlio, é a seguinte: é possível conhecer o princípio das coisas? Olha, Cris, talvez de início eu vá decepcionar. Não. Mas calma. Por quê? Veja só. O conhecimento... Vou fazer uma analogia para tentar ficar mais fácil. Imaginemos que nós todos estivéssemos num cômodo absolutamente sem luz, escuro, e de repente todas as paredes desse cômodo elas se abrissem e nós estivéssemos no sol nordestino do meio-dia. O que iria acontecer conosco? Nós iríamos permanecer cegos, entendeu? Então, veja bem, Deus não permite que todas as coisas que seja revelado ao homem e neste mundo. Nós estamos falando da Terra. Por quê? Porque nós temos limites. Então, existem orbes, planetas, em que temos espíritos mais desenvolvidos habitando esses planetas. Claro, a construção do conhecimento nesses planetas é diferente do nosso. Então, nós vamos buscando conhecimento, mas nem tudo nós podemos ter o conhecimento pleno agora. E isso é o quê? O princípio das coisas. Nós sabemos o íntimo de cada coisa, o espírito, por exemplo, como surgiu o espírito. Não, nós não vamos conseguir saber agora. Mais tarde, lembra do que Jesus disse: vós sois deuses, né? Mas que brilha a vossa luz. Se ilumine primeiro, vá percorrendo para você aprender. Então, não é dado ao homem, neste mundo, nesse ordem que nós estamos aqui, conhecer o princípio das coisas. Mas vamos evoluindo, que é o nosso propósito, e nós vamos conquistando conhecimento aos poucos. Então, não é dado ao homem esse conhecer o princípio das coisas. José Alberto, diante dessa dificuldade de conhecer o princípio das coisas, como entender, então, o surgimento das coisas? Como é que nós vamos entender? Primeiramente, é uma distinção entre o princípio e o surgimento. A gente pode não alcançar o princípio íntimo de tudo, mas o surgimento dá para a gente conversar. Respondendo a questão 18 do Livro dos Espíritos, sobre a possibilidade de se chegar à compreensão do surgimento das coisas, os Espíritos afirmam que o véu se levanta à medida que o homem se depura e adquire faculdades que ainda não possui, ou seja, evolução espiritual e recursos perceptivos adequados. Nesse sentido, e obviamente com a expectativa de que o Otacílio vá nos desculpar por incongruência do que eu vou falar, talvez fosse necessário uma rápida e sintética digressão de como a gente vem levantando esse véu do surgimento das coisas, né? A humanidade vem tentando levantar esse véu desde a antiguidade grega, com Leucipo e Demócrito, quando propuseram a ideia do átomo como sendo o constituinte indivisível da matéria, né? Após séculos silenciosos da Idade Média, quando a ciência considerava a natureza estática, em 1808 nós tivemos a proposição de um primeiro modelo para interpretar a intimidade da matéria, com o Dalton apresentando a concepção daquilo que nós poderíamos chamar de estrutura do âmbito elementar da matéria, né?
E, a partir daí, esse modelo da interpretação da estrutura da matéria passamos a chamar de modelo atômico. Para ele, naquela oportunidade, e é muito importante porque o Livro dos Espíritos, quando foi lançado, a concepção era essa, né? As substâncias seriam formadas de átomos iguais para o mesmo elemento, mudando de propriedades quando se tratasse de um outro elemento. E esses átomos seriam permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados ou destruídos. De lá para cá, esse modelo foi sendo enriquecido, com o Thomson agregando a ideia dos elétrons, mais adiante Rutherford estabelecendo melhor essa divisão dos elétrons dentro do âmbito do átomo, e imaginando o átomo como um mini sistema planetário com um núcleo e os seus elétrons circulando ao redor, e mais possivelmente num aperfeiçoamento já agora do início do século XX, com Bohr ampliando essa concepção de elétrons e agregando outras ideias, especialmente a questão das órbitas, em que elétrons passando de uma órbita para outra acabariam gerando a luz. Então, em termos de estrutura, de como entender o surgimento da estrutura, eu tenho a impressão que o véu, até aí, está levantado de uma forma bem consistente. Agora, não se trata só da estrutura, se trata também do conteúdo, o que tem essa intimidade da matéria. E, nesse ponto, o século XX foi muito rico disso, né? Com as pesquisas dos raios cósmicos, nós, de repente, tivemos a percepção de uma quantidade enorme, um rol grande de partículas com massas, cargas elétricas e propriedades diversas, o que reformulou, o que requereu a formulação de novas percepções sobre o conteúdo íntimo da matéria, surgindo aquilo que ficaria conhecido, e certamente para o Otacílio muito, muito comum, o chamado modelo padrão, né? Essas partículas, tidas como elementares, foram divididas em duas grandes famílias básicas: os chamados férmions, que seriam, digamos, o princípio material em si, e os bósons, que seriam os ligadores desse princípio material, dando dinamismo ao princípio material que os férmions representariam. Obviamente, os bósons representando as forças fundamentais da natureza, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, e assim sucessivamente, né? Então, em princípio, esse modelo padrão, juntamente com a estrutura do modelo atômico, eles dão conta de explicar toda a matéria conhecida, isto é, aquela matéria que é possível de ser observada. Porém, essa matéria ela representa apenas em torno de 5% do que existe no universo observável, né? O resto é o chamado conteúdo escuro, de matéria escura e energia escura, né? A energia escura representando em torno de 68% e a matéria escura representando em torno de 27%. 4,9% apenas é isso de que a ciência vem levantando o véu para nós, portanto, uma quase insignificância, né? Então, essa matéria escura e a energia escura são constituintes que mais adiante nós podemos nos referir. Então, como a gente pode constatar, o véu tem se levantado, mas apenas para 4,9% da matéria do universo. O resto, para ser estudado, depende de evolução espiritual da humanidade e de faculdades ou instrumentos que ainda não dispomos. E aí, com o perdão do nosso Otacílio, nossa contribuição para mais tarde a gente ampliar um pouco. Ele está corroborando aí, viu, José Alberto? Mas a gente vai fazer uma pergunta para ele ainda. Dentro desse bloco de perguntas, né, para os internautas poderem acompanhar, a gente está analisando as questões de 17 a 20, justamente do Livro dos Espíritos, que é foco do nosso estudo. Então, Otacílio,
As ciências, elas podem definir os principais elementos geradores das coisas e dos seres? Olha, aqui a gente precisa fazer uma distinção clara. Primeiro, o ser humano é um ser sensorial. Nós percebemos o nosso universo, o nosso meio, através dos nossos 5 sentidos. Com o desenvolvimento da nossa inteligência e da investigação que a gente faz das coisas que envolvem o nosso meio ambiente, nós vamos desenvolvendo conhecimento e também tecnologia. Com a tecnologia, a gente tem ampliado a nossa capacidade de observação. Por exemplo, o nosso olho só enxerga a luz visível, mas a radiação eletromagnética vai de comprimentos de onda tão longos quanto as ondas de rádio, até o extremo de comprimentos de onda extremamente curtos, a radiação gerada no núcleo dos átomos, que são as radiações gama. Então, nós vemos uma faixa muito pequena, mas com a tecnologia nós aprendemos a detectar todas essas outras radiações. Então, nós estamos tendo, através desse recurso, uma ampliação da nossa percepção. Então, essa pergunta que os espíritos fazem, se é dado ao homem, né, se Deus permite ao homem, é porque o homem não é o espírito, é o espírito encarnado. Então, ele tem um bloqueio de percepção colocada pelas limitações da matéria. Então, nós só vamos compreender melhor tudo à medida que nós formos nos libertando das sensações materiais e aprendendo a ter percepções espirituais. Então, tudo que o José disse, ele falou sobre as coisas materiais. Mas e as outras coisas? Nós vamos ter conhecimento delas também? Será que a ciência vai nos ajudar a compreender as coisas espirituais? Então, vejam que enquanto o ser humano analisa as coisas do ponto de vista sensorial, ele fica limitado a analisar as coisas materiais, que são as coisas materiais que ferem os nossos sentidos. Não é? A percepção da realidade espiritual é uma percepção diferente, que a gente não sabe ainda explicar, mas que também está presente, faz parte das coisas, não é? Que nós precisamos compreender. Então, a ciência tem um limite, enquanto o paradigma dela for a matéria. Quando o paradigma da ciência mudar para as coisas espirituais também, então ela também vai contribuir para o outro lado. Que nós temos como adiantamento uma série de conhecimentos maravilhosos dados pelos espíritos, através do Livro dos Espíritos, das obras básicas, das obras de continuação. São informações. Por exemplo, quando o André Luiz fala sobre nosso lar e fala sobre o Parque das Águas, nós não podemos pensar que em nosso lar tem água. Porque a água é H2O, é a estrutura atômica da matéria. Lá, nosso lar é feito por um outro processo de construção psíquica, através da ação do fluido universal, que é o elemento base da criação divina. Então, aquela água é, entre aspas, é um líquido, aparentemente que flui, mas que nada tem a ver com H2O. Porque uma cidade espiritual não é feita com a estrutura atômica da matéria, mesmo porque, segundo os espíritos, nosso lar está a 1.000 quilômetros acima do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A 1.000 quilômetros nós não temos atmosfera nenhuma mais. Então não tem matéria para fazer isso. Então está feito de outra coisa. Então a ciência vai esbarrar nessas coisas à medida que o homem mude o paradigma da ciência.
Então, é claro, a ciência nos é dada, como diz o Espírito, para que a gente vá avançando. E à medida que a gente for desenvolvendo o nosso conhecimento e também esbarrando na capacidade de, mesmo no corpo físico, usar as percepções espirituais, então ele vai compreendendo coisas novas. E aí o conhecimento vai se ampliando. É natural que seja assim. Para isso é preciso que a gente se desenvolva. A gente pode pensar que o homem das cavernas tinha um corpo muito menos perceptivo do que nós hoje. Então, daqui a 10 mil anos, nós teremos um corpo com capacidade perceptiva melhor, mais capaz de perceber outras coisas. Então, nós vamos adentrando o conhecimento das coisas da natureza, que é a criação divina. Excelente, Otacílio. Veja lá, o Ricardo Mendes, às 8h10, colocou: faculdades que ainda não possuem, pode-se fazer um paralelo com a questão 10, que fala falta o sentido, não é? Nos falta o sentido para compreender a natureza íntima de Deus, não é? Tudo relacionado ao nosso desenvolvimento. O que o Otacílio acabou de dizer, não é? Responde a isso, viu, Ricardo? Que você colocou. De fato, é isso. Nos falta o sentido que nós vamos conquistando na medida que vamos evoluindo, não é isso, Otacílio? José Alberto, Júlio César, não é? Que o véu vai se desvendando à medida que o homem vai evoluindo espiritualmente, vai se depurando, na verdade, conforme ele diz, e ele adquire faculdades de perceber ou instrumentos que sejam extensão das suas faculdades. Hoje nós estamos detectando ondas gravitacionais da época do Big Bang com instrumentos que são extensão da nossa, dos nossos sentidos, né? Muito bem. Na verdade, José, nós percebemos, através da nossa instrumentação, das nossas percepções, as ondas eletromagnéticas. O calor é uma manifestação das ondas eletromagnéticas. A visão, não é? Então, e a nossa tecnologia desenvolveu a capacidade de perceber infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, radiação, ondas de rádio. Nós temos os radiotelescópios que observam o universo. Mas qualquer matéria que está quente, ela irradia radiação eletromagnética. Esse é o problema da matéria escura, que você se referiu. Ela, aparentemente, é uma matéria fria, porque ela não irradia ondas eletromagnéticas. Então, nós não a percebemos através desse mecanismo, que é o grande mecanismo de observação do universo. Mas elas têm efeito gravitacional, então elas são feitas de massa, de matéria gravitacional. Tá certo? Então, a matéria escura, que você disse é 27%, é mais ou menos isso mesmo. Esse número varia um pouquinho de acordo com a teoria que se usa, mas não importa. Não é? Essa matéria escura dá conta de explicar uma série de efeitos gravitacionais que a gente observa e que falta massa, porque a gente só observa a massa das estrelas, dos planetas, dos gases, e esses irradiam radiação eletromagnética. Mas a matéria escura não. Há determinadas regiões do espaço que estão atraindo galáxias e grandes nebulosas e grandes nuvens de poeira cósmica, e que você não tem uma explicação, um gerador de gravidade. E por isso que eles imaginam que essa gravidade vem das grandes vias de estrutura de matéria escura. A mesma coisa é a expansão do universo, a aceleração, que você não tem uma... seria contrária ao modelo explicativo do Big Bang, que em princípio já estaria diminuindo a expansão, e ao contrário, ele parece que acelera. Né? Então, essas duas fontes o homem nem tocou, não sabe nem como examinar. Né? A gente não sabe o que é energia escura e não sabe de que é constituído a matéria escura, que partículas são essas. Perfeito.
Então, nosso conhecimento é limitado ainda. Mais adiante eu vou... Vamos avançando devagarinho. Uma hipótese, né? Uhum. Olha lá, Carlos, eu vou perguntar para o Júlio agora. Dentro disso, Júlio, nós estamos vendo aí pela conversa, Júlio. Carlos, só um minutinho. Antes de você jogar a pergunta para o Júlio, eu estou aqui de olho no chat, né? Então, a Márcia Carvalho, ela está pedindo só para o Otacílio confirmar uma depreensão dela, uma impressão que ela ganhou a partir do que o Otacílio falou. Ela coloca assim: então, nosso lar é constituído de matéria, mas em vibração diferente da matéria que conhecemos? É isso, Otacílio? Olha, o que a gente pode dizer é que ele não está constituído da estrutura atômica da matéria que a gente conhece. Isso. A matéria Agora, falar bariônica, de né? quem está constituído é falar da nossa ignorância, porque nós não sabemos o que é o fluido universal. Isso. Excelente. Essa é a Desculpe, dificuldade. Carlos. Vai lá, meu amigo. E o fato de André Luiz utilizar água o que ele encontra de analogia para a gente entender, não é isso? Senão não sabe como entender, não é? Muito bom. Júlio, a ciência tem avançado porque a gente está vendo aí na conversa, não é? As pesquisas, vem penetrando alguns segredos da natureza, mas eu creio que, pelo que já foi falado, essa resposta parece um pouco óbvia, mas vamos lá. Pode-se afirmar que a ciência já conhece todas as leis que regem a natureza? Vamos fazer uma ponte agora com o que disse o nosso Zé Alberto e o Otacílio. Veja bem, o Zé Alberto, ele fez uma espécie de uma retrospectiva do conhecimento humano, da construção do conhecimento humano em relação à matéria. E o Otacílio, ele foi a fundo na estrutura íntima dessa matéria, o que é que a gente tem por aí. Bom, está claro que nós temos limites. Está claro que nós temos limites. E o que acontece? Esse limite, a princípio, era apenas os nossos sentidos, né? O que eu estou enxergando, então eu analiso o que eu estou enxergando, o que eu estou palpando aqui, meu tato, o que eu estou ouvindo. Mas esses nossos limites, esses nossos sentidos, eles são bastante limitados, e isso torna a nossa percepção bem limitada. E aí, foi o que o Otacílio colocou muito bem, que o conhecimento humano, a engenharia, começou a desenvolver a tecnologia, começou a criar olhos, ouvidos, tato. Então, a gente vê, por exemplo, experiências como, por exemplo, aqueles aceleradores de partículas que tem aí na Europa, nos Estados Unidos, e o que é que eles fazem? Por exemplo, se eu quiser ver o que é que tem numa laranja, eu tenho uma laranja, eu tenho que ver o que tem na laranja, só que eu não posso abrir a laranja assim. Então, eu coloco no acelerador, ele dá uma pancada na laranja, acelera muito, ela se choca contra uma parede, aí eu vejo, ela pode se partir, mas eu posso dar uma aceleração mais forte ainda, uma pancada mais forte, e eu vou chegando até eu abrir a semente, aqueles gomozinhos da laranja, então eu vou entrando ali naquela intimidade da laranja para me observar. Bom, o que acontece? Isto posto, a gente vê o seguinte, que a ciência foi dada ao homem, né? O homem está desenvolvendo, tanto é que antes mesmo de nós termos aqui essas coisas, a gente já tem lá no plano espiritual. Vou fazer já que falaram aqui nosso lar, uma coisa que quando eu assisti o filme, que ficou bem assim, foi quando o André Luiz ele chegou assim para Emmanuel e queria escrever. Aí o Emmanuel apresentou para ele uma máquina de datilografia. Ele disse, isso aqui é o agora. Mas nós temos esse outro aqui que é futuro. Lá não tem, ou seja, na Terra. Seria o computador. Então a gente imagina o quê? Kardec tinha a pena. Nem uma BI Kardec tinha, né? Já pensou se Kardec tivesse um Word, uma internet, uma coisa para transmitir aquilo tudo, para chegar para ele as informações? Então, ou seja, nós estamos limitados, de certa forma, e a ciência, como somos nós quem produzimos, ou seja, nós, digamos assim, nós interpretamos o que aparece aqui conosco, com a nossa tecnologia, e a gente passa a construir. Só qual é o grande problema disso? O grande problema disso é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, muitas das vezes, a gente observa uma coisa e aí a pessoa é curiosa. Eu não quero admitir. Tem gente que enxerga uma coisa, está ali tudo óbvio, mas porque contraria algo que é uma concepção dele, aquele pré-conceito, ele não aceita. Então, nisso a gente aceita inverdades, da mesma forma que a gente descarta muitas verdades. Então, por quê? Por conta do nosso orgulho. Então, é necessário que
tem esse desenvolvimento, foi como o Tarcísio colocou. Bom, a gente está buscando, a gente avançou bastante, mas muito mesmo, na questão da percepção do material. Você tem uma ideia, eu venho da área de petróleo, e o que acontece? Você consegue enxergar, entre aspas, né, o que está lá nas profundezas da Terra. Você é como se você fizesse uma ultrassonografia do subsolo. E aí você detecta ali, por conta da refração do som, e a gente coloca uma vibração e as rochas respondem de maneira diferente. Então, você interpreta aquilo ali, então você diz, aqui pode ter óleo, aqui pode ter gás, tudo interpreta assim. Então, veja bem, se a gente pensar nisso, há 100 anos atrás, ninguém iria conceber isso. Nós não tínhamos instrumentos, nós não tínhamos tecnologia. Nós tínhamos a vontade, nós tínhamos algumas pessoas. Aí, o Alberto falou em Rutherford, Bohr, Max Planck, foram homens que partiram de uma imaginação. O que é isso? A espiritualização deles. A percepção. Está sendo isso bem, daqui a 10 mil anos, as nossas sensações serão totalmente diferentes. Por quê? Porque nós estaremos mais espiritualizados e menos matéria. Quando se tornar mais espírito e menos matéria, o nosso conhecimento vai junto. Vai junto. Então, o que acontece? A ciência, não é que a ciência tem limite, mas Deus, ele estabelece limites, e é aquele negócio que eu falei no início, é aquele quarto totalmente escuro e, de repente, se abre. Por que a gente não consegue ainda saber o que é que tem, como é que o mecanismo de um buraco negro? Como é que a gente vai ter conceitos como antimatéria que você tem por aí? Tudo isso são coisas que a gente não consegue penetrar, por quê? Porque falta em nós ainda não a tecnologia, simplesmente, mas falta nós desenvolvermos a nossa capacidade de percepção. Porque esse aqui é o grande lance, a questão de perceber as coisas. Eu digo isso assim, quando a gente olha, por exemplo, se eu mostrar, não sei a formação de você, mas talvez eu esteja assinando. Se eu mostrar, por exemplo, uma análise extraída através dos geofones, numa prospecção de petróleo, ele vai analisar o perfil lá do terreno, vai começar a perceber alguma coisa diferente. Por quê? Por causa do olhar dele. Agora, se eu mostrar isso a uma pessoa que está no dia a dia, ele vai interpretar aquilo facilmente. É a mesma coisa, por exemplo, a gente vai para um profissional de saúde, um médico. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Quando a gente tosse, alguém tossiu, você olha assim, está tossindo. Agora não, porque está meio complicado tossir, né, por causa dessa Covid, né? Mas quando alguém tosse, pronto. Mas para um médico, a tosse diz muito. A íris do olho diz muito. Coisa que passa despercebido para nós. Por quê? Falta o quê? A sensibilidade. E essa sensibilidade que o homem vai adquirindo, quando ele se espiritualiza, porque é essa questão do nosso lar. Talvez a coisa mais difícil que tem para se compreender essa primeira parte do Livro dos Espíritos, que a gente está tratando aqui, seja essa dificuldade, porque nós somos muito matéria. Eu tenho que pegar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Então, isso impede que a gente imagine, por exemplo, essa outra dimensão. Essa outra matéria, vamos dizer assim, que não é uma matéria como a gente conhece, por isso que o Otacílio disse muito bem, poxa vida, você querer descrever nosso lar com as palavras que nós temos, e você, Carlos, colocou muito bem. André traduziu aquilo como água, ele traduziu como água. Ele deu aquela interpretação como água. Se a gente lê, por exemplo, o Apocalipse de João, ele fala lá do quê? De um gafanhotos, das carapaças reluzentes, vozes de 1000 cachoeiras. Não seria um avião a jato, não? Que ele viu? Aquela nuvem que desceu do céu, vamos imaginar Hiroshima, mas ele não conhecia avião a jato, ele não conhecia bomba atômica. Então ele fez o quê? Ele usou de metáforas. E nós usamos nossas metáforas por conta das nossas limitações, das nossas percepções. Agora, à medida que a gente vai avançando, a ciência vai avançando também. Então, o que acontece? Hoje, o que a gente conhece de ciência, eu não sei o quanto é. Não arriscaria dizer o quantos por cento. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, a microbiologia, Louis Pasteur foi ridicularizado. E aí, hoje, qualquer criança sabe o que é um micróbio, um vírus, pelo menos pensa que sabe, né? Alguém deveria saber, mas não sabe não. Mas, então, o que acontece? É uma evolução.
A gente vai caminhando, à medida que cada passo vai dando. Eu costumo dizer o seguinte, isso é como um horizonte. O horizonte para você, para nós, é infinito. Aí você caminha 10 passos, ele recua 10 passos. Você avança 1 quilômetro, parece que ele recuou 1 quilômetro. Na verdade, ele está ali no mesmo lugar. Ele está te chamando para que você busque coisas novas. Bem assim é a tecnologia, a ciência. Agora, é preciso que o que a gente conhece do material, a gente procure olhar também o espiritual. A gente vai ter muito que aprender, em todas as áreas, todas. Quando a gente começar a quebrar esses limites que nós estabelecemos, quando a gente começar a desconfiar que existe outra coisa, as corridas espaciais, a gente mandou um artefato para Marte, eles estão lá, não tem vida. Não tem vida por quê? Porque eles estão procurando algo como tem aqui na Terra. Agora, onde é que está escrito que vida tem que ser assim? Só desse jeito, material. Assim? É uma, digamos assim, uma arrogância, um orgulho. Aí a gente olha para esse universo que a gente nem sabe o tamanho. Poxa vida, e uma nave voando a uma velocidade estonteante, passa meses, anos para chegar no local. Aí a gente chega assim, puxa vida, será que Deus iria colocar vida só nesse diminuta partícula azulzinha que está aqui num cantinho do universo, que a gente não sabe nem onde é? É orgulho. Muito bom. Carlos, hoje o sarrafo está lá em cima, né? Eu estou me deleitando aqui, olha, com direito à filosofia do Júlio César, acrescida a toda a ciência aí dos convidados. Estou me deleitando aqui com os comentários também do chat. Hoje comentam, estão dizendo que hoje está reflexivo, está muito profundo, está complexo o nosso estudo. Mas a gente pede ajuda aos espíritos e eles ajudam, né? E esse é o meu gancho para perguntar ao José Alberto se os espíritos, nesse processo de auxílio, também não podem ajudar os cientistas em suas investigações. Hein, José Alberto? Caríssima, os espíritos respondem na questão 20 que sim, desde que sob a perspectiva divina haja utilidade, ou seja, desde que sob a perspectiva divina haja utilidade. E esse auxílio aos cientistas, no meu entender, ocorre regularmente, sem mencionar os diversos recursos que antecipam avanços espetaculares, como a literatura de ficção científica, as obras cinematográficas. Nós não podemos esquecer que grandes conquistas do pensamento científico foram obtidas por insights ocorridos no modo eureka, a famosa expressão pronunciada por Arquimedes ao descobrir durante o banho a lei do peso específico dos corpos. Isto é, por inspiração inusitada, que sabemos nós aqui, como espíritas, procede da interação espiritual do pesquisador com os benfeitores que com ele interagem. Afinal, como é um axioma repetido no nosso meio, os espíritos nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Assim, por exemplo, foi com Augusto Kekulé, no século XIX, que vinha refletindo sem sucesso sobre a fórmula do benzeno e, de repente, sonhou, viu uma cobra mordendo a própria cauda e levou a descobrir a estrutura do que ele estava buscando, a estrutura do benzeno. A mesma coisa com Niels Bohr, que nós falamos há pouco. O insight para perceber a estrutura atômica como uma miniatura de sistema planetário, ele obteve por meio de um sonho, né? E conseguiu atualizar o modelo do mestre dele, Rutherford, para uma contribuição muito grande. O Frederick Banting descobriu a insulina, também após receber em um sonho as informações.
E de forma mais espetacular, o Dmitry Mendeleev estruturou as bases da química com a tabela periódica, obtendo essas informações em sonho, por interação dos espíritos, né? Tudo isso, no meu entender, é revelação para aquilo que o conhecimento científico vigente não conseguiu explicar ainda. E quando surge esse tipo de revelação, acontecem as chamadas revoluções científicas. Tema hoje objeto de pesquisa no âmbito da filosofia da ciência, como a gente pode conferir na famosa obra do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Ainda, para nós espíritas, é muito relevante mencionar a obra espírita em si, que é um manancial inesgotável de revelações avançadas e precisas, aguardando mentes e mãos diligentes para convertê-las em conhecimento científico sob os cânones da ciência humana, como fez o Otacílio com das causas primárias que ele acabou de nos apresentar aí. E, Otacílio, então, dentro disso que o José Alberto está falando, a gente poderia dizer que os espíritos podem revelar aos homens os segredos da natureza? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a grande maioria das pessoas que tem cultura de ciência, que não são espíritas, faz imediatamente para a gente, que é espírita. Por que os espíritos, então, não escrevem os livros de física mais avançados? Tá certo? Os livros de ciência mais avançados, falando de coisas que a gente ainda não sabe. É curioso isso, né? Mas é muito interessante. A interação nossa com o mundo espiritual é a outra porta do conhecimento. Na verdade, o conhecimento tem duas portas. A porta da investigação, da curiosidade do homem, da experiência dele através dos sentidos, com as coisas que o envolvem, e isso ajuda, então, isso faz o desenvolvimento da ciência, e o conhecimento que nos chega através da porta da intuição ou da espiritualidade. Tá certo? Então, na verdade, a gente chamou, né, inadequadamente isso de ciência e religião. Porque todas as manifestações que a gente tem da realidade espiritual veio para nós através da religião, dos conceitos que a gente foi construindo como religião. Mas, na verdade, são duas portas do conhecimento. É o conhecimento da experienciação e o conhecimento da revelação, ou seja, do adiantamento dado para a gente daqueles que já sabem, que já aprenderam. Não é? Então, o mundo espiritual abriu o canal para isso através dos recursos da mediunidade. Nós temos, como disse o José, a doutrina espírita como um acervo profundo de conhecimentos espirituais que não chegou pela ciência convencional. Foi por uma ciência de observação, mas foi a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual através de um mecanismo sistemático, cuidadoso, racional, para construir todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Então, é claro que Deus permite que os espíritos bondosos nos ajudem no avanço. Os espíritos bondosos, os espíritos mais adiantados, eles são nossos professores, afinal de contas, e canaliza para a gente esse conhecimento. Na verdade, muitas das descobertas da ciência ocorrem simultaneamente em lugares diferentes, porque são intuídos por esses espíritos, como disse muito bem o José. Então, há uma interação, desde sempre, isso aqui é importante a gente colocar, desde sempre, uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E por isso Deus permite que flua do mundo espiritual conhecimentos que nos ajudem a adiantar o processo evolutivo. Tanto no conhecimento do cotidiano, como no conhecimento mais espiritualizante.
não é? Porque a gente aprendeu muitas coisas materiais com os espíritos. Os espíritos, quando respondem para Allan Kardec, quando ele pergunta o que é matéria, ele faz lá um modelinho, que era o modelo da ciência da época, que é, hoje, a gente diria, mais uma definição de corpo do que de matéria. E os espíritos dizem, mas existe estados da matéria que para vocês não seria matéria, tão sutil que ela é. Então, ele está adiantando um conhecimento científico. E a gente vai, através das pesquisas, esbarrando nisso, não é? Hoje a gente sabe que energia se transforma em matéria, e matéria se transforma em energia eletromagnética, energia radiante. Não é? Mas a gente não sabe ainda outras formas de energia que existem. Eu sempre coloco essa dúvida, exatamente na energia que a gente chama de maneira de comunicação entre as pessoas, através do pensamento. O ser humano se comunica com outras pessoas através do pensamento, chama telepatia isso, né? Todos nós conhecemos. O que é que sai da cabeça do telepata e vai na cabeça do outro telepata que recebe? O transmissor e o receptor. Que energia é essa? Não é eletromagnética. Está demonstrado isso, porque você põe um indivíduo que é telepata num cômodo blindado para radiação eletromagnética. E ele ainda assim comunica com o outro. Então, é uma forma de energia que a gente não sabe ainda o que é. Nós vamos aprender sobre isso devagarinho. Agora, eu queria abrir também um parênteses aqui, que eu acho que é muito importante. Nós estamos descobrindo que não somos homens e mulheres, nós somos espíritos reencarnados. Isso significa que nós somos espíritos imortais. Portanto, nós temos dois campos de aprendizado. Enquanto no corpo físico, através dos recursos da experienciação material. E no mundo espiritual, quando o corpo físico morre, através das experiências espirituais. Quando a gente nasce de novo, nasce mais rico de conhecimento. Aprende ciência do lado de lá e redescobre ela na vida material. Então, é muito interessante a gente compreender que esses dois lados do rio da vida, o lado físico e o lado espiritual, se comunicam através do fenômeno de ir e vir e através do recurso da mediunidade. Que são as duas pontes que fazem isso. Uma ponte é transitória, que é a mediunidade, é momentânea. Mas existe uma outra ponte, que é atravessar o rio. Não é bem uma ponte. É um barco que nos leva do mundo físico para o mundo espiritual, a gente passa um tempo lá e pega esse barco e volta para cá. E passa um tempo aqui, né? E vai aprendendo dos dois lados, até que a gente tenha consciência plena de que a gente, estando aqui, também pode participar de lá, e estando lá também pode participar aqui. Então, integra a vida num mundo mais adiantado, um mundo de regeneração mais lá na frente, onde a gente tem plena facilidade de adquirir conhecimento mais amplo, vencendo as barreiras, limites do corpo físico, que é o que impede a gente de aprender mais depressa. Pessoal, só um momentinho, Cris. O pessoal está reclamando um pouquinho. Nós temos pessoas que não conhecem o Espiritismo, que estão nos acompanhando. Então, o pessoal está achando que está um pouco assim, profundo demais. Então, se a gente pudesse fazer a coisa mais simples, não é? Um pouco mais direta, a gente agradeceria para o entendimento do pessoal, tá bem? Acho que está muito bom, está ótimo, as explicações estão profundas, mas tem gente que não vai poder, porque não conhece o Espiritismo, estão chegando agora. E a gente está começando, a ideia não é esgotar, não é aprofundar completamente o assunto ainda, a gente tem todo o livro dos Espíritos aí pela frente, não é? Então a gente vai pedir uma contribuição para a gente, de repente, ser um pouco mais breve e, de repente, mais pontual, pode ser? Tudo bem? Por gentileza, beleza. Então, Cris, Maravilha. A gente tem perguntas do público, né? Foi perguntado ali o Adnilson, não é? Vamos ver se a gente pode atender. Isso. Aliás, a gente manda um abraço para Adnilson, nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, grande colaborador do SERJ.
Gente, vamos partir então para o assunto sobre matéria, né? E a primeira questão eu quero apresentar para o Júlio, colocando a seguinte questão. Júlio, a matéria, ela sempre existiu ou Deus a criou em algum momento? Bom, eu vou naquela. É o SDS. Sabe o que é o SDS? Só Deus sabe. Então, veja bem. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, a questão número 1 pergunta o que é Deus, né? Perguntou o que é Deus. Aí é a causa primeira de todas as coisas, né? Então, tudo que existe no universo foi Deus quem criou. Agora, daí a você começar a dizer quando foi que Deus começou a fazer isso? Não dá para a gente saber. Tem coisa que não tem como a gente saber. Agora, o que a gente tem que imaginar? O seguinte, olha, Deus, ele, como disse Einstein, já que Deus não joga dados, ou seja, Deus não para um minuto, ele está sempre criando, sempre. Porque Deus é Deus, né? Então, a nossa concepção de querer descansar um pouquinho porque está cansado, isso não vale para Deus. Então, quando foi que Deus começou a criar a matéria? A gente não sabe. A gente tem que olhar para esse ponto. Olha, não cabe a gente achar que Deus vai ficar um só instante ocioso, porque aí não seria Deus. Então, não dá. A gente não sabe quando foi que a matéria começou a existir, se ela sempre existiu. Bom, Deus criou tudo. Então, a gente sabe que o princípio das coisas é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, ele sempre criou. Quando foi que começou, não sei. O tempo aí vai ser uma outra dimensão que a gente não sabe. Entendeu? Então, não tem como precisar uma resposta dessa. Sim, Otávio, deixa eu dizer uma coisa a você. Engraçado, quando você disse que as pessoas perguntam por que os espíritos não ditam obras mais avançadas, tudo, já me fizeram essa pergunta. Eu respondi, sabe o quê? Para quê? Se a gente não vai saber ler agora. Muito bom, excelente. Vamos. Tem algumas questões que estão sendo colocadas dentro dessa questão da inspiração dos espíritos. Por exemplo, a Janara Machado, ela perguntou assim, a vacina é a inspiração dos espíritos? Aí, mais abaixo, nós temos, a Janara volta a dizer, nem todos os espíritos os cientistas têm bons propósitos. Aí ela volta a dizer, os espíritos inspiraram a bomba atômica, assim como a vacina. Então, ela volta a dizer depois, não é que ela está... bom, aqui já é a Gideon fazendo um comentário. Então, nós temos essa inquietude, não é? Os espíritos inspiram só coisas boas, inspiram também coisas ruins, a vacina foi inspiração, a bomba atômica foi inspiração. Aí nós perguntamos aí para... aqui seria o José Alberto agora, né? O José Alberto pode comentar um pouquinho para nós? Posso. Você tinha uma pergunta aí, você quer pelo que eu comente essa pergunta que foi feita da Janara? Isso, primeiro isso aí a gente vai depois na questão 22 do Livro dos Espíritos, pode ser? Claro. O mecanismo de inspiração do mundo espiritual vale para os bons espíritos quanto vale para os espíritos inferiores, ou seja, é uma lei universal. Os homens, como os pesquisadores com bons propósitos, vão encontrar inspiração, fontes úteis para o crescimento e para a evolução. Os que têm propósitos ruins vão encontrar fontes correlatas. E não podemos esquecer que o mundo espiritual tem uma grei de espíritos revoltados contra o Cristo, contra Deus, que lutam para obstar o progresso da Terra desde há muito tempo, chamado por André Luiz os aborrecidos da luz. Então, é possível que ela se referiu à bomba atômica. A bomba atômica é o uso que nós fizemos. Nós podemos inventar o álcool que serve para fazer asepsia, mas o homem usa para se embriagar. Nós inventamos a pólvora para, construir barragens, mas o homem usa para fazer bombas. Nós utilizamos uma faca para cortar o mato, etc., mas nós utilizamos para nos ferir uns aos outros. Então, quando a bomba atômica, quando os conhecimentos da fusão do átomo e da ciência do átomo vieram à tona, elas vieram com um propósito, como nós temos no âmbito da medicina atômica,
em tantas aplicações nobres, mas o homem utilizou-a para construir a bomba atômica, como os aviões foram construídos, foi ideia nobre que os homens utilizaram, ao invés de transportar pessoas, para transportar artefatos destrutivos. Então, resumindo, há inspirações de boas fontes, como há daquelas que desejam a utilização indevida do conhecimento. E o uso que se faz com o conhecimento que se tem, na maioria das vezes, depende da evolução espiritual dos seres para que ele dê bom uso àquilo que ele está se referindo. Ótimo. Aí, José Alberto, agora sim, agora a questão 22. Kardec, ele afirma e pergunta, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Olha, os espíritos respondem que, do ponto de vista vigente naquela época, era exata, pois que eles não falavam senão do que conheciam, como os espíritos dizem. E naquela oportunidade, o modelo atômico que era vigente era o do John Dalton, né? Apelidado de bola de bilhar, no qual as substâncias seriam formadas de átomos permanentes e indivisíveis. Só mudavam de propriedade quando mudasse o elemento químico. Porém, os espíritos aditaram para Kardec: a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. E, de fato, o modelo padrão que nós nos referimos antes, referente ao conteúdo da matéria, revelou uma infinidade de partículas na intimidade subatômica com propriedades e funções tão inusitadas que desconcertam até mesmo os expertos mais experientes. Sempre recordando que estamos falando apenas de 4,9% de tudo que existe no universo, ou seja, uma ínfima parte da realidade. No meu entender, numa verdadeira antecipação do conteúdo escuro do universo, a matéria e a energia escura, os espíritos complementam a resposta, informando a Kardec de que a matéria pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, dizem eles, é sempre matéria, embora para vós não o seja. De fato, a matéria e a energia escura não são hoje observáveis pelos recursos tecnológicos que hoje funcionam como extensão de nossos sentidos, ou seja, são matérias sutis, que nenhuma impressão causa aos sentidos e nem aos instrumentos que servem como extensão do nosso sentido, mas representam mais de 95% da matéria existente no universo, ou seja, da realidade do universo. Portanto, isso dá a dimensão do quanto nós estamos tão distantes de compreender esse conjunto de realidades. Muito bom. A próxima pergunta eu vou fazer para o Otacílio, mas eu vou aproveitar aqui uma contribuição da Hilda Regina, que colocou aqui no chat um testemunho dela. Passei por uma experiência de me ver fora do corpo e a sensação, que ficou gravada até hoje, foi de muita leveza, ou seja, não tinha peso. Pergunto, que matéria é essa? E aí a questão que eu queria também complementar para você, Otacílio, é isso. Como os espíritos definem a matéria? É muito interessante essa colocação dela. Se ela estivesse na estação espacial, lá em cima, ela estaria flutuando também, sem sentir peso, com o corpo físico. Isso. Então, é muito interessante, é uma sensação que a gente ainda não sabe explicar, por isso é difícil definir. Não é? Quer dizer, claro que os astronautas que estão lá na estação orbital, eles têm peso, mas eles estão flutuando porque eles estão em órbita da Terra, girando em torno em equilíbrio.
de modo que eles se sentem sem peso. Quando a gente entra dentro d'água, a gente também se sente leve, porque, como disse o nosso querido José aí, o Eureka mostrou que você é levantado pela água que você expulsou com o seu corpo. Então, você sofre um puxo de baixo para cima e se sente mais leve. Se você tivesse a densidade da água exatamente, você podia flutuar, entrar dentro da água e ficar mergulhando sem problema nenhum. Não é? Há pessoas que têm uma densidade um pouco menor do que outros, por causa do corpo, da gordura, quantidade de ossos, flutua mais fácil do que outras. Agora, a sensação de sair do corpo é uma história diferente, não é? Porque você não sente é o seu corpo físico, então você se sente livre. Isso a gente vai aprendendo com as experiências de desdobramento com o sono ou desdobramento mediúnico provocado ou natural, né? Mas, nessa questão que você coloca da matéria, como Kardec põe em xeque os espíritos, então, que definição vocês podem dar de matéria para nós, né? Essa definição é a mais maravilhosa que eu já vi. Eu, como físico, como cientista, fico empolgado com essa resposta. Porque eles dizem, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Então, a matéria é a roupa do espírito. Mas não é só a roupa, é a roupa com um mecanismo de ação sobre outras coisas materiais. E é bem assim, olha, vocês vejam, eu tenho uma mão. Com a mão eu posso pegar o mouse do meu computador, posso pegar meu telefone, é um instrumento. Eu quero, eu uso. Então, o corpo físico, além de ser a minha expressão, é também o mecanismo que eu tenho de agir sobre. Então, veja que definição completa. Se a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função, ela tem que existir desde o estado mais grosseiro para servir ao espírito que está iniciando, até o estado mais sutil para servir ao anjo, ao espírito superior. Então, a gente ainda está longe de entender a matéria no sentido mais profundo dela. Nós estamos entendendo com a ciência a matéria que nós observamos, mas nós não temos ainda a compreensão do lado de cá dessa matéria que os espíritos utilizam para fazer o corpo espiritual dele, para fazer as colônias espirituais, para fazer as regiões de sombra, os umbrais, para operar no mundo espiritual. Tá certo? Então, veja, o espírito precisa desse instrumento para se mostrar e para agir sobre. Então, essa definição de matéria é completa, porque ela abrange da matéria mais grosseira até aquilo que é mais sutil, que a gente está longe de imaginar o que é. Eu acho ela maravilhosa. Muito bom. Júlio, nós estamos na questão 22, nós vamos dar um saltinho aí no Livro dos Espíritos, deixar 23 para um próximo estudo, e vamos para a questão 29. Mas antes de fazer essa questão, nós vamos colocar aqui o Adnilson, então, tinha colocado. Podem falar um pouco de termo quintessência? E o Natan tinha dito assim, que matéria é o ectoplasma? A pergunta 29, ela trata, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Daria para unir essas coisas numa resposta, por gentileza? Bom, vamos ver o seguinte. Como Kardec, a gente tem que ir lá para o 1854, 1855, quando ele devia estar formulando essas questões,
Foi colocado aqui, muito bem, uma observação que a gente tem que fazer sempre, é que o que se conhecia de ciência naquela época. Então, porque muita gente diz, o livro dos Espíritos está ultrapassado. Não, você tem que fazer a análise do que você tinha, que a ciência estava ali mostrando e o que Kardec vislumbrou. Então, alguns conceitos, aparentemente, estão ultrapassados. Por que eu digo aparentemente? Por exemplo, ponderabilidade. O que é a ponderabilidade? É você medir, é você pesar uma quantidade de matéria. Muito bem. Aí, assim, para a gente, para aquela concepção de matéria, aquele conceito de matéria, sim. Porque, por exemplo, o que é que definiu matéria? Matéria é aquilo que você tem extensão, tem peso, ocupa um espaço ali, é aquilo. Quais são os estados físicos da matéria? Não tem essa pergunta? A gente dizia sempre, sólido, líquido e gasoso, não é assim que a gente aprendia? Muito bem. O que é que define o sólido, líquido e gasoso? É a aproximação das moléculas. Quanto mais energia a gente dá a um corpo material, mais ele vai ter vibrações das suas partículas e vai separando, e vai vencer uma força de coesão. Bom, o que acontece? Imaginemos um bloco de gelo. Imagina assim. Eu coloco calor, ele se liquefaz. Se eu continuar dando calor, ele vai vaporizar. Se eu continuar com calor, ele vai separar as moléculas, vai ficar um gás. Se eu continuar colocando energia, ele vai atingir o plasma. A gente não conhecia. Parava aí. Então, quando a gente fala em ponderabilidade para um plasma, para um gás, 1 quilo de gás, não tem como isso. Então, veja bem, é aí onde a espiritualidade respondeu. A matéria, do jeito que vocês entendem aí agora, sim, a ponderabilidade é uma propriedade essencial para a matéria. Agora, quando você parte para os fluidos, quando você parte com uma matéria quintessenciada, quando você parte com uma matéria que não é matéria como a gente imagina, que ele possa pegar, aí essa propriedade deixa de ser tão importante. Então, aí o que acontece? Você vai lá e fala-se muito na doutrina da matéria quintessenciada. É uma outra coisa, porque a matéria, teoricamente, ela não existe mais. Eu não sei como é que ficam os materialistas, porque a matéria, teoricamente, não existe mais. É energia. Uma forma de energia condensada, mais ou menos condensada. E isso vai conferir a ela determinadas propriedades. Então, a gente... Pronto, o Tassilo colocou, quando perguntou sobre a questão de flutuação. A gravidade, a força gravitacional é relativa. É relativa. Newton, quando fez lá aquela atração, lei da atração universal, matéria atrai matéria, na razão direta das massas, inverso quadrado de distância. Tá, tudo bem. Então, a gente está aqui na Terra, é uma coisa. Quando eu vou para uma praia, se eu for aqui para o meu litoral aqui na Atalaia, quando eu mergulho no Oceano Atlântico aqui na frente, eu vou me sentir mais leve. Se eu for para outro planeta, na Lua, a gente viu lá aquela cena clássica lá do Armstrong pulando assim, dando saltos bem altos assim, com bastante leveza. Então, é a relatividade dos conceitos que nós temos. Essa relatividade está intimamente ligada à nossa capacidade de observação. Então, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Sim, como a gente vê matéria. Sólido, líquido, gasoso. Agora, quando a gente parte para outras observações, aí esse conceito deixa de ter tanta importância. Muito bom. José Alberto, vamos pular aqui agora para a questão 30, mas antes de você comentá-la, eu estou lendo aqui uma observação da Alessandra de Paula. Qual a diferença entre fluido vital e ectoplasma? É só para dizer para os nossos amigos internautas que nós queremos ficar juntinho de vocês por muito tempo. Então, ao longo do estudo continuado do Livro dos Espíritos, a gente vai se deter em detalhes sobre a questão dos fluidos, sobre a questão da ectoplasmia, do ectoplasma, das propriedades da matéria. Tudo isso vai ser desdobrado lá na frente e a gente vai encontrar vocês nesse momento, viu? Não se aflijam, porque hoje a gente está dando só um pontapé inicial e estamos tratando da matéria agora, mas tudo isso vai ser tratado mais adiante. E sobre isso, eu queria te perguntar, a matéria, ela é formada de um só ou de muitos elementos? Do ponto de vista do conhecimento humano, nós já tivemos a oportunidade antes de comentar que, em termos de estrutura, as instâncias
reconhecidas são aquelas do modelo atômico do Bohr, que apresenta o átomo como formado por um núcleo, com prótons e nêutrons, e por elétrons orbitando esse núcleo. Porém, do ponto de vista de conteúdo, há mais de 3 dezenas de subpartículas, cujas principais famílias, que nós já nos referimos antes também, são os férmions, que engendram o princípio material, e os bósons, né? Que são as forças na natureza que ligam esses princípios materiais para ganharem dinamismo, né? Porém, os espíritos responderam essa indagação que você me fez na questão 30, informando que a matéria é formada de um só elemento primitivo. E aquilo que consideramos partículas elementares, os chamados tijolos básicos da matéria, são apenas transformações da matéria primitiva. Eu penso que os espíritos estão se referindo ao fluido cósmico universal e seus diversos estados. A gente não tem uma tabela ainda periódica dos tipos de fluido, mas a gente lê nas obras o fluido vital, o fluido magnético, o fluido perispirítico, diversos tipos de fluidos, mostrando uma diversidade deles no mundo espiritual, né? Uma das propostas no meios acadêmicos para unificar aquilo que nós falamos antes, o entendimento do que seria matéria e energia escura, consideram, aliás, é uma das ideias mais discutidas, o Otacílio pode depois complementar, a ideia da quarta essência, que postula a existência de uma forma de energia conhecida como gás de Chaplingham, que seria responsável pelos efeitos das duas componentes escuras. Quem sabe, no meu entender, essa não será mais um dos movimentos no levantamento do véu para a compreensão do surgimento das coisas. Nosso horário está chegando aí, e então eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Otacílio, não daquelas que a gente tinha programado, está no Livro dos Espíritos. É uma do Sérgio Pinto. Ele acompanha pela Mansão do Caminho, e ele diz assim: por que será que Deus teve a necessidade de criar a matéria, o universo, como conhecido por nós, se a vida natural é a vida espiritual? Otacílio, por favor. Essa é uma pergunta muito, muito boa, muito pertinente. Mas eu queria aproveitar o tempo e dizer, porque eu acho que a pergunta sobre quintessência merece aí uma consideração. A palavra quintessência, depois eu volto à pergunta que você fez, Carlos. A palavra quintessência... Só para me referir que é quarta essência, não é a quintessência. Sim, mas a palavra quintessência, que é muito utilizada no texto, nas obras, né, vem do fato de que os antigos acreditavam que a natureza era feita de 4 essências: terra, água, ar e fogo. O que não era isso era quintessência. Então, quintessência é a ignorância. É a nossa ignorância, certo? Porque nós não sabemos, né? Porque nós não sabemos. Então, quando a gente diz que uma coisa é feita de matéria quintessenciada, quer dizer, matéria que nós não conhecemos. Tem que ser entendido assim, para a gente poder admitir com humildade que o nosso conhecimento ainda é limitado, que nós vamos adiantando isso aos poucos. Muito bem. Certo? Então, a palavra quintessência é o limite do nosso conhecimento. Agora, essa pergunta que o nosso companheiro lá da Mansão do Caminho faz, ela é muito interessante, porque a gente está querendo, né, discutir por que Deus fez do jeito que fez. Bom, como ele é inteligência suprema, ele não comete erros.
porque a inteligência suprema não comete erros. E a razão disso é porque o princípio espiritual, que nós pulamos a pergunta 27, então a gente não pôde juntar essas coisas. Mas o princípio espiritual é uma das criações de Deus. Deus cria 2 princípios gerais no universo: princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual se associa com o princípio material e se forma como uma mônada celeste. E a partir daí, através da experienciação, em contato com a matéria, ele vai desenvolver a capacidade, como ele é um princípio espiritual, ele tem rudimentos de inteligência, ele vai desenvolver a capacidade intelectiva ao longo do contato com as coisas materiais mais grosseiras, até chegar à angelitude em contato com as coisas materiais mais sutis. Então, é uma jornada evolutiva longa, onde a matéria é o elemento, como definiu os espíritos, de sustentação e de realidade do espírito propriamente dito, ou do princípio espiritual propriamente dito. Então, o princípio espiritual vai evoluir através da experienciação com a matéria. Esse é o caminho da evolução. Quer dizer, o universo divino está estruturado em cima de 3 coisas: Deus, Criador, princípio material e princípio espiritual. O princípio espiritual se associa ao princípio material e começa a evolução. Então, esse é o mecanismo que Deus, com a sua inteligência suprema, achou que era o melhor. A gente aceita, procura entender e faz bom uso dele, que é o que a gente nos resta fazer. Não há como discutir porque Deus quis fazer assim. É porque é o mecanismo do processo de evolução do princípio espiritual. Muito bom. Muito bom, Tarsilo, excelente. Tá muito bom. Nós vamos voltar semana que vem, nós vamos, então, recuperar as perguntas que a gente não tratou, inclusive a que você disse, a 27, e nós trataremos todas essas fazendo, então, uma abordagem para entender esse conjunto. Aí nós já começamos a ver hoje a ligação da matéria com o princípio espiritual, a necessidade dela para o seu desenvolvimento, e isso, como a crise chamou a atenção, vamos lá devagar, gente, né? Não vamos querer colocar o carro na frente dos bois, né, porque é o boi que puxa o carro, né? Então, devagarinho, nós vamos chegando aos conceitos, entendendo. Algumas coisas são pré-requisitos para compreender outras, e é um estudo realmente meticuloso. Coloque seu comentário, por favor, não é? Deixe a sua análise, o que você pensou, o que você achou do nosso estudo, e coloque aí para a gente poder, então, saber quais são os seus interesses. Algumas perguntas não foram respondidas, como a gente vai continuar semana que vem no assunto, a gente vai incluir algumas das perguntas que vocês fizeram, que estão relacionadas com o assunto, para poderem ser atendidos, né, Cris? O nosso agradecimento hoje à Andréia, que está aí fazendo, né, está transmitindo para a gente, né, o conhecimento que foi aqui discutido hoje, e a nossa satisfação de ter os nossos irmãos participando conosco, entendendo aí a linguagem de Libras, não é? Muito bom nós estarmos juntos no estudo. Então, muito obrigado, Júlio, obrigado, José Alberto, Otaciro e Cris, por essa parceria. Semana que vem nós seguimos. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz
continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.